Como é que a gente muda a história da nossa vida? É justamente mudando as sementes. Você muda as sementes, você muda as colheitas. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Leia aqui comigo. Mais uma vez. Quer ser santo ou quer ser comum? Porque ao contrário de santo, é comum. Santo é separado. Santo é exclusivo. Santo tem privilégios. Santo tem uma unção diferenciada. Santo tem acesso diferenciado. Então é uma decisão que nós tomamos. Quero ser santo ou quero ser comum? Então, vamos lá. Salmo 42, versículo 7. Diz assim, ó. Diga, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Essa é uma frase que a gente usa muito, e trazendo ela para a nossa realidade, um abismo chama um outro abismo. Eu sempre digo o seguinte: abismo chama abismo, problema chama problema, desgraças atrai mais desgraças, pecado atrai mais pecado. Por isso que, quando nós não tratamos com seriedade a palavra, ela vai se cumprir de qualquer maneira, de uma forma ou de outra. Então, quando nós falamos aqui, ó, Catatuba é a queda de um grande volume de água, uma cachoeira, uma catarata, é como um salto de água. Um abismo é algo profundo que puxa a pessoa para um lugar profundo. Nós sempre falamos o seguinte: o papel do diabo é roubar, matar e destruir. E o nosso, qual é? E o nosso, qual é? Não deixar. O papel dele é roubar, matar, destruir. O nosso, o papel dele, ele é chamado de o tentador. Ele vai tentar. Essa é a função dele. E a minha? Não cair na tentação. Não permitir que essa tentação tenha poder sobre mim ou influência sobre mim. O diabo hoje não, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês que, ao meu ver, são assustadoras, né? Não há limites para o mal inventar novas maneiras de fazer o mal. E o triste é que o bizarro se torna normal dentro da legalidade hoje. O bizarro. Então, o problema é que não é uma surpresa, que o mundo viva no pecado, nessa escuridão toda. O que é uma surpresa para nós, o que choca é cristãos, muitas vezes aplaudindo e fazendo concessões com isso. Isso que é alarmante, isso que é assustador. Então, quando uma pessoa ela passa por cima da palavra, do que Deus ensina, ele as entrega às suas paixões. E aí é onde vem as loucuras. Eu estava olhando hoje,
você já deve ter visto algumas coisas. Nós fomos e somos ensinados, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Correto? Sim ou não? Então, tem uma coisa na Bíblia que me chama muita atenção, eu gosto muito disso, o dia que eu tive entendimento disso. É quando você lê, se você começou o propósito de leitura da Bíblia, nós estamos nesse propósito de leitura da Bíblia inteira esse ano. Então, se você começar pelos evangelhos, por Mateus, você, só no livro de Mateus, você vai encontrar dezenas de vezes a expressão Jesus fazendo algo para que se cumprisse a profecia a respeito dele. Então está escrito assim, ele fez assim, ou isso aconteceu, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, ou o que fora dito pelos profetas. Então presta atenção, os passos de fé de Jesus, as atitudes de Jesus, era para que as profecias se cumprissem na vida dele. É diferente do que as pessoas hoje fazem, fica aí parado esperando, mas não vai se cumprir na minha vida? Vai, conforme os passos que você dá nessa direção. Do contrário, não se cumpre. Então, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, mas o diabo quer nos deformar. Quem já viu algumas imagens, alguns personagens reais, que eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas, é assustador, mas pessoas que deveriam desejar se parecer com o Senhor, ser a imagem e semelhança do Senhor, elas querem cada vez mais se parecer com algo disforme. Quem já viu aquele diabão? Quem já viu? Quem nunca viu? Quem nunca viu? Levanta a mão. Coloca aqui a figura do rapaz. Olha aí. Dá para ver aí? Dá para ver? Sim ou não? Olha o que esse cara fez. Ele amputou o nariz dele. Tem dentes que ele arrancou e fez implantes dessa... Eu vi uma entrevista dele, que me mandaram. Ele sofre dores. Ele tem dor. Como não terá? Para pensar, como um ser humano não vai ter dor se mutilando dessa maneira, dessa forma? Não é verdade? Então, eu não sei, cortou o nariz, a orelha, cadê a orelha dele? Ó? Tem outros, quer ver? Passa o próximo aí. Olha esse aí, que quer parecer com um alienígena. Não é uma loucura o ser humano fazer isso? Mas a Bíblia diz que quando o homem não se importa de ter o conhecimento de Deus, Deus vai te entregar aos desejos do seu coração, para fazer coisas reprováveis, coisas que não convêm. E aí, olha isso, que coisa louca. O que mais tem aí? Olha o homem lagarto. Um ser humano que deveria desejar se parecer com seu Criador, fazer as boas obras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de onde vem essa criatividade? De onde vem essa inspiração? É assustador essas coisas. Por isso que o importante é ser feliz. Não, eu quero ser feliz. Não tem felicidade longe de Deus? É o que eu sempre falo aqui, ó, arranca uma planta da terra e o que vai acontecer com ela? Arranca uma planta com a raiz da terra, o que vai acontecer com ela? Arranca um peixe da água, o que vai acontecer com ele? Tira o homem de Deus e ele vai morrer. Ou tira Deus do homem e ele vai morrer. Não existe a possibilidade. Então, essas pessoas vão morrendo a cada dia.
Há pouco tempo apareceu um cara aí nas redes sociais, que é esse o ponto, né? Até gente da igreja me mandou mensagem para falar, porque o bicho, eu não sei, tanta criatividade para falar tanta asneira, tanta baboseira quanto fala. E aí, diz que conhece a palavra, diz que conhece do mundo espiritual, conhece do ocultismo. Quando é agora, eu ainda falei, cuidado com esse camarada não fala, ele não representa. Isso não tem espírito para isso. Quando foi agora, eu vi uma postagem que ele tentou o suicídio recentemente. E o espírito da morte ronda, porque já levou o filho e já levou a esposa. Mas tem gente que para ouvir. Tem gente que escuta. Então, eu tenho mais alguma dessas aí ou não? Olha a outra que quis parecer com a Jolie. Aí. Igualzinha. Igualzinha. Não é uma loucura? O que as pessoas fazem com a vida? É por isso que está lá, Romanos 1. É uma oração que você deve fazer sem cessar. Que Deus não te entregue a você mesmo. Porque são essas loucuras aí, ó. O que mais? Tem mais alguma aí? Ó a Barbie. Essa até que ficou bonitinha. Menos mal, né? Vai ser menos, vai sofrer menos discriminação, bullying. Mas aí, não é só isso não. Hoje chegou 2 notícias para mim agora à tarde. Deixa eu ver deixa eu ver você tem aí as 2 notícias que chegaram para mim? Ó, Nova York distribuirá pílulas abortivas gratuitas a partir desta quarta-feira. Gratuitamente. São as maneiras, está aqui, ó. Diga comigo, ao contrário de santo, Então, cada vez, quando você não é santo, tudo vai ser comum para você. E as coisas que acontecem no mundo vai se tornar cada vez mais comum para você. Por que Deus nos deu o seu Espírito? Para provar o que Ele aprova e para reprovar o que Ele reprova. Para ser como Ele. Para ter a mente dEle. Se eu não tenho... Lilica e Tigor lançaram parceria em linha com roupas sem gênero, para crianças e bebês. Lilica e Tigor lançam parceria em linha com roupas sem... São as criatividades. E cada vez mais. Qual é o problema disso, bispo? O problema disso é que, se nós não estivermos aqui, ó, pode tirar isso aí. Nós não estivermos aqui, isso aí vai ficar normal. Vai vir sempre aquele argumento, as pessoas, eu não sei que país, nós já falamos sobre isso recentemente, não sei se foi a Alemanha ou a Austrália, eu não me lembro. Já foi legalizado. Então, as pessoas, seres humanos, já podem ter relações sexuais com seus animais de estimação. Não é assustador? Sim ou não? Aí, o mundo precisa de algo verdadeiro, porque tudo que está aí fora, essas loucuras, essa mentira. A única arma que pode combater a mentira é a verdade. E qual é a verdade? A palavra. A palavra. Por que nós começamos todos os anos projetando o nosso ano? Porque domingo nós vamos começar os projetos. Porque se você não tiver um painel de sonhos na sua vida, se você não tiver um alvo, se você não tiver um objetivo, você vai ser uma cabeça vazia. Cabeça vazia é o quê? O título, o popular aí, o que é? Então, o diabo vai trabalhar aí.
que nós começamos a projetar todos os anos? Porque nós estamos num processo de evolução. Primeiro projeto espiritual, ministerial. Você está feliz com a tua vida espiritual? Você está feliz com o nível de comunhão, de conhecimento que você tem, de unção que você tem, de autoridade que você tem? Você tem autoridade no mundo espiritual ou o mundo espiritual te domina? Você está feliz com os resultados? Projeto familiar e sentimental. Está tudo legal? Que nota que você dá para o teu relacionamento familiar, para o teu casamento, para a tua vida familiar? Que nota que você dá? Se a argumentação for aquela que a grande maioria utiliza, mas quem não tem problema? É verdade. Mas a maior parte das pessoas, o padrão se tornou baixo demais. E todos conformados, aceitando, não, todo mundo passa por isso. Não, não passa não. Não é todo mundo não. Todo mundo tem suas batalhas, todo mundo também tem gente crescendo. Tem gente evoluindo. Tem gente acabando com as coisas de meninos. Tem coisas agindo, tem pessoas que cresceram, estão agindo como homens, como mulheres, espirituais, que amadureceram, que acabaram com as coisas infantis, que acabaram com as coisas de meninos. Quando eu era menino, agia como menino, Paulo fala sobre isso, mas quando deixei de ser menino, acabei com as coisas de menino, me tornei homem, passei a agir como homem. Aí talvez tenha aquele que diz assim, não, a nota que eu dou, aí você pergunta para o marido assim, qual é a nota que você dá para o seu casamento? O marido fala assim, eu dou uns 8. Aí pergunta para a esposa, fala, eu dou 2. Tem um desequilíbrio aí. Às vezes um diz assim, não, está ótimo, eu não vejo problema, mas para o outro não está bom não. E se não ajustar, sabe o que vai acontecer? Mais G menos G arrebenta. Porque precisa ajustar. Não pode se conformar. É assim, se conformando, aceitando, falando que é normal, é que está o caos que está aí fora. Famílias completamente disfuncionais e reflete sobre a vida dos filhos. Filhos totalmente disfuncionais. Projeto da saúde. Como é que está a saúde? Essa semana eu falei que eu passei a semana passada, que eu fiz tudo quanto é tipo de exame para entrar assim, voando. Hoje eu recebi uma mensagem, falou assim, qual é o médico que o senhor foi? Quero fazer um check-up geral também. Eu falei, olha, foi exames, hein? Foi exame, só numa jornada foi 90. Só numa. Quase me fizeram uma sangria, tanto sangue. Mas para quê, bispo? Quando a gente já chega aí na casa dos 30 anos, a gente precisa cuidar, né? Não é? Você saber se está tudo em ordem, porque a gente sabe que nos 30, testosterona muda, né? A questão metabólica muda, o metabolismo não é o mesmo, né? Então a gente tem que começar a cuidar. Projeto financeiro e profissional, como é que está? Que nota que você dá? Mas quem não está passando por dificuldade, né? Não sei, tem muita gente que não está. Tem muita gente que já passou. Tem muita gente que já deu a volta por cima. Tem muita gente que já está numa outra fase da vida. Tem gente restaurando ou tentando restituir. Tem gente projetando para ir além. Trata com seriedade isso. Não tem ninguém mais comprometido, ninguém pode ser mais comprometido com uma vida vitoriosa do que você. E eu sempre gosto da frase, estou para gravar isso alguns dias já, eu amo a frase, grave essa frase, grave que eu falo ela continuamente, vou falar muito esse ano, o preço todo mundo paga. Você é que escolhe qual você quer pagar. Porque o preço todo mundo faz. Sacrifício todo mundo faz. Nós é que escolhemos que tipo de sacrifício nós queremos fazer. É verdade ou não é? Todo mundo não paga um preço? Sim ou não? Se você paga o preço para viver uma vida vitoriosa, é um preço que você paga.
Se você não paga o preço para viver uma vida vitoriosa, você vai pagar o preço de uma vida derrotada, de uma vida infeliz, de uma vida frustrada. Se você não faz o sacrifício certo para viver uma vida vitoriosa, você vai fazer o sacrifício de uma vida derrotada. Isso é uma regra. Somos nós que vamos decidir. E a evolução, a renovação da nossa mente é que nos faz enxergar tudo isso. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4,4 fala sobre isso. Então, quando um cristão, ele dá lugar à incredulidade, ele permite que o mal o segue. E essa cegueira é a pior de todas, porque é a cegueira de entendimento. Essa aqui, ó, a cegueira visual não é a pior. O cego Bartimeu era cego e passou a enxergar. Foi curado por Jesus, mas teve cego de entendimento que nunca foi curado. O cego era cego e mendigo, parou, deixou de ser cego e deixou de ser mendigo. Mas teve cego de entendimento. É mais ou menos mensagens que de vez em quando eu recebo. Diz assim: eu queria que o senhor falasse o que está acontecendo com a minha vida, porque eu não estou conseguindo entender o que eu preciso fazer. Eu falei: eu não sei também, só você sabe, que eu não estou na tua particularidade. Todos nós temos uma consciência e sabemos que Deus se comunica essa consciência. Quando a gente senta e a gente conversa, a gente sempre escuta aquela conversa assim: eu sei que eu não tenho orado como eu deveria, eu sei que eu não tenho buscado, não tenho me comprometido com Deus. Eu não tenho tido. Hoje eu respondi para alguém assim, ó, a pessoa falou assim: eu não tenho conseguido ir na igreja, eu estou bastante ocupado. Eu disse assim: ok, mas a igreja tem 3 cultos por dia. Se não dá às 9, tem que dar às 15. Se não dá às 15, tem que dar às 19h30. Se não deu hoje, dá amanhã. Se não deu amanhã, dá depois da manhã. Algum horário tem que dar. Se você não organizar isso, não vai dar nunca. E sabe o que acontece com isso? Você manda uma mensagem para o mundo espiritual. Porque se Deus te abençoar, o que vai acontecer? Você vai seguir nessa linha, achando que essa linha está certa. Cada vez mais comprometido com o que não é tão importante. E cada vez mais distante daquilo que a Bíblia diz que esse sim é o essencial, que ninguém pode tirar de você. Mas eu tenho que trabalhar. A Bíblia diz que não adianta levantar cedo e dormir tarde. Se Deus não abençoar, você não vai fluir nada, vai ser inútil tudo que você fizer. Salmo 127. Então é muito melhor eu levantar até um pouco mais tarde, mas estar com a bênção do Senhor e a bênção me acompanhar, do que eu levantar cedo, não ter... Eu levanto de madrugada, não tenho hora para parar, mas não vejo resultado. Não é verdade? Sim ou não? Eu acredito na bênção. A Bíblia diz que a bênção nos acompanha. Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar o quê? Deus converte a maldição em bênção. Quanto eu acredito nisso? Eu acredito. Eu acredito. E nós vamos viver aquilo que nós acreditamos. Nós temos que ter comportamento que glorifica o nome do Senhor, gente. Nós precisamos ter comportamento que glorifica o nome do Senhor. Posso te falar uma coisa? Quantos de vocês já se decepcionaram de olhar para alguém que se identificou como cristão e você diz assim: o quê? Evangélico? Cristão? Quantos já fizeram isso? Você foi a grande maioria foi agraciado, viu? Eu acho que devia levantar a mão, é a grande maioria. A grande maioria. Por quê? Não que as pessoas são perfeitas, não, nós não somos perfeitos. Mas tem gente que você olha para ela e você diz assim: não, essa pessoa ela vive, ela realmente vive a palavra. Ela vive o que prega, prega o que vive. Que esse é o lema. Ela vive o que prega, prega o que vive.
Isso é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa. Se a gente sabe aconselhar uma pessoa, se a gente sabe dar um bom conselho, então a gente tem que saber colocar em prática também. É verdade ou não é? Porque quem quer governar, começa com autogoverno. A gente dizer assim para uma pessoa, não faça isso, porque está errado. É muito mais fácil do que a gente dizer, essa voz virar para nós e dizer assim, eu falar comigo, não faça isso. Não faça isso. Isso não é bom para você. Isso não é atitude de um homem de Deus. Isso não é atitude de uma mulher de Deus. Não haja assim. Isso é autoliderança. Isso é autodisciplina. Isso é autogoverno. Para ter a unção de governo, eu preciso, começando aqui, pelo autogoverno. Ah, eu não consigo, então começa a treinar. Eu não tenho força, então tira a força de onde não tem. Se esforça mais. Anda 1 milha a mais. Sacrifique-se ainda mais. Por que nós começamos o ano com a meta de meditarmos na Bíblia, ler a Bíblia inteira esse ano? Porque você vai aprender tantas coisas, você vai receber tanta instrução, tanto direcionamento importante, vai mantê-lo alimentado, focado, e só a disciplina de você falar assim, não, eu vou parar porque agora chegou o meu momento de meditação. É autodisciplina. É autogoverno. Ah, mas eu não entendo muito. Começa por onde você entende. Te garanto que se abrir um salmo, se você abrir um salmo, você já vai, sem dificuldade, você já vai entender o que está falando o salmo. Então vamos lá. Deixa eu ler um negócio aqui para você. Eu vou ler o salmo, uma parte aqui do Salmo 3 para você. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Precisa de revelação até onde eu li para você? Sim ou não? Só precisa de uma coisa, peraí, isso aqui tem acontecido comigo, muitos são os meus adversários, muitos são os que se rebelam contra mim. Inclusive tem gente até na minha família que diz que não tem saída para mim. Não tem salvação. Mas tu és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Sabe o que eu vou fazer? Vou andar de cabeça erguida. Ao Senhor clame em alta voz, no seu santo monte Ele me responde. Diga, eu me deito e durmo e torno a acordar. Diga, porque és o Senhor que me sustém. Se eu mudar a tradução, em paz eu me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz descansar em segurança. Quer dizer, eu não preciso de Rivotril. Não preciso de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que daqui a pouco está em 30. E assim por diante, daqui a pouco você está... Não sei porque que eu estou com tremedeira, porque eu estou dopado. Então, lá no 4, diz assim, diga comigo, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Precisa de revelação essa palavra? Sim ou não? É assim que a gente começa. Olha aí, cadê? Como é que eu posso dizer assim? Não, eu não entendo. Claro que eu entendo. Não preciso de revelação. Eu preciso começar. E trazer isso para a minha vida. Colocar isso em prática.
São as minhas, são palavras que eu estou colocando, argumentos para as minhas orações. Vou orar um salmo, vou fazer das palavras de Davi as minhas palavras, porque esse salmo que eu li para você, os dois que eu li, salmo de Davi, vou fazer desse salmo as minhas palavras. Quanto você não terá crescido? Quanto você não terá crescido se você todos os dias separar para meditar um pouquinho? Vai manter o foco, vai se manter em espírito. O mundo está piorando, mas a igreja tem que brilhar, tem que salgar. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Diga, eu sou a igreja. E a igreja foi chamada para brilhar. Nós fomos chamados para brilhar. Hoje nós vemos todas as pessoas que levantam, igual o que eu mostrei para você agora, essa publicação, né? Tem pessoas que levantam uma bandeira, tem pessoas que apoiam, tem pessoas que avalizam determinadas atitudes, pecados, e serão culpadas, não só pelo sangue, pelo próprio sangue delas, mas pelo sangue de outras. Pessoas que fazem outros errar, pessoas que fazem outros. Às vezes tem pessoas aí nas redes sociais, com milhares de seguidores, fazendo pessoas tropeçar e cair. Eu tenho milhares de seguidores, como se isso fosse uma vantagem. Só vai te pesar mais. Quanto mais seguidores você tiver, mais sangue para você dar conta. Olha que coisa doida. Mais sangue você será responsável. Então essas pessoas que influenciam outras pessoas na direção, mais sangue. Levam mais gente a tropeçar, muitos usando o poder que tem para desviar o próximo do caminho e levando pessoas à destruição. Isso vai ser cobrado. Por isso que nós temos que ter influência, influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, influenciar a nossa casa, influenciar a nossa família. Para que direção nós estamos levando nossa família? Qual é a direção que nós estamos levando? Nós precisamos influenciar. Porque se nós não influenciarmos, o mundo vai influenciar. Alguém vai influenciar, o mal vai influenciar. Então nós precisamos influenciar. Mais uma vez, na NVI, abismo, diga comigo, chama o quê? Por isso que eu sempre digo uma coisa, é o seguinte. Quando nós falamos de abismo, nós não estamos falando só de problemas. Nós estamos falando de pecados. Mas, vamos lá, seja pecado, seja problema. Se você não resolve esse abismo, ele vai atrair outro abismo. Quando você não pega para tratar uma situação, ela vai atrair outra situação. Por isso que é um erro muito grande a gente viver procrastinando decisões. Às vezes a gente acha que, não, depois eu tomo essa decisão, depois eu tomo, vai procrastinando. Não vai ficar mais fácil depois. Não vai. Por isso que tem coisas que nós precisamos resolver já. É rápido. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vergalhões se abateram sobre mim. O pecado de Davi levou outro pecado. O adultério puxou um assassinato. O pecado, ele puxa sempre outro pecado. Lê comigo aqui, Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode, gente? Pode, gente? Tem alguém que pode assim brincar com fogo aqui, colocar no peito e não queimar? Sim ou não? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Inclusive te aconselho, volta ali por favor. Provérbios 6. Te aconselho a fazer uma boa leitura em Provérbios, que está falando do homem
que se envolve com a mulher adúltera ou o homem que se envolve com a mulher do próximo. Não acho que você vai botar fogo no peito e você não vai se queimar, que você vai pisar na brasa e não vai se queimar inteiro, porque vai. Não é se talvez, vai. E é muito bom ver a sequência desse versículo, porque eu sempre disse uma coisa, às vezes muitos homens sem temor do Senhor dizem assim, não, essa é a natureza do homem, é isso mesmo, o homem é assim, não sei o quê. Fique em paz. A Bíblia diz que esse tipo de homem, ele vai lutar por um pedaço de pão, ou seja, a pobreza virá sobre ele. Pode ver que todos terminam pobres. Todos. Isso é uma regra. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Então, nós não podemos ignorar e nem nos enganar achando que nós podemos brincar com o pecado e isso não vai ter consequências nenhuma. Nunca pense isso. Ele vai puxar a pessoa para baixo. Ele vai puxar para o abismo. Não tem como não acontecer. Ele vai puxar. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, diga comigo, façam tudo. O quê? Então, nós devemos sempre fazer essa pergunta, né? O que eu estou fazendo engrandece o nome do Senhor? Glorifica ou envergonha? O que eu estou fazendo, ou o que eu pretendo fazer, vai glorificar a Deus ou não? Ou vai envergonhar o nome dele? Então, eu não vou fazer. Porque é nessas atitudes que nós estamos traçando. Quem estava segunda-feira? O que você tem nas suas mãos hoje é o passaporte para um destino poderoso. O que você tem hoje. Por isso que a fidelidade aonde você está é essencial. Porque é onde você está, com o que você tem, é que Deus vai te levar para a grandeza. Às vezes a gente ignora isso. Ignora, parece que onde nós estamos é pouco, desprezamos, desvalorizamos, não respeitamos, não honramos, tratamos como se fosse algo menor. Eu nunca vou para algo maior. Com essa mentalidade, eu nunca vou para algo maior. Porque eu não sou fiel na medida que eu estou. Eu não honro a medida que eu estou. Eu não respeito a medida que eu estou. Como é que eu vou para uma medida maior? Quem está entendendo, por favor? Isso é nas mínimas coisas. Isso é nas mínimas coisas. Eu dei o exemplo aqui na segunda-feira, que eu estava aqui pregando, eu olhei para o radinho que tem aqui, e eu me lembrei do tempo que eu não tinha um grupo de louvor. Eu me lembrei do tempo que eu jogava no radinho, igual, não é esse, mas é um igual que estava aqui, que eu colocava um fundinho para poder orar com as pessoas que estavam aqui, 1, 2, 3, para participar da reunião comigo. Mas fazia com amor. Amava aquelas pessoas, amava aquela reunião, fazia com maior amor, com maior respeito. Aquele foi meu passaporte para ir avançando. Aquele foi meu passaporte para ter um número maior de pessoas. Aquele foi meu passaporte para liderar vários pastores e várias igrejas, porque se eu não tivesse passado, eu teria fracassado. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Então, como naquela época, talvez chegava aqui... E tem uma coisa que eu fico encantado, eu falo isso para os pastores hoje. Eu fico encantado por quê? Hoje você chega aqui, você entra na igreja, começa pelo louvor, as meninas têm uma voz bonita, canta bonito, uma iluminação bonita, você fala assim, nossa, que igreja bonita, bem cuidada, que bacana.
Mas na época não tinha um microfone de qualidade, não tinha um sistema de iluminação, não tinha um louvor adequado. Mas por que deu certo? Por que fluiu? Às vezes faziam um culto, simplesmente pegava vocês aqui, falava, fica de pé, coloca a mão no coração, e eu puxava um corinho. Para vocês cantar junto comigo, para me ajudar a cantar feio. Para desafinar junto comigo. Mas todo mundo gostava. Aí você fala assim, nossa, mas tinha tudo para não dar certo. Tinha tudo para não dar certo. Que parecia desorganizado, parecia feio. Mas fluiu. Intenção, motivação, amando, respeitando, sendo fiel na medida. Está entendendo? Sendo fiel na medida. Honrando a medida. O que? É aquela frase que a gente sempre diz, grato sempre, conformado nunca. Né? Grato, extremamente grato, mas conformado com aquilo não. Conformado com aquele número, conformado com aquela estrutura, conformada. Não, isso não. Então nós somos gratos, mas não conformados. Gratos em todas as medidas. Então, nós sempre devemos fazer a pergunta, o comportamento que eu estou tendo hoje, glorifica a Deus? Está glorificando, honrando a Deus? Deus, Ele não está nos excessos, o diabo está nos excessos. Você quer ver um negócio simples? Eu sempre ensino que, começando pelos casais, quais são os 3 pilares básicos para o casamento? Como? Eu quero só que os casais falem. Eu quero que só os casais falem agora, porque solteiro falou. Diga renúncia, respeito e admiração. São 3 pilares. Renúncia a ceder, né? Nós somos pessoas diferentes, criações diferentes, personalidade diferente, cultura diferente, educação diferente, tudo diferente. Então tem que ajustar. Um cede um pouquinho, outro cede outro pouquinho. E nós vamos ajustando e ajustando para ter um relacionamento bem ajustado. Respeito. Respeito não podemos perder nunca. Porque um relacionamento onde as pessoas não se respeitam, não tem relacionamento. Não existe relacionamento. Respeito sempre. Se permitir que entre o desrespeito no relacionamento, desandou. Já não tem diálogo, já não tem comunicação mais. Então nós mantemos sempre a linha. E a admiração? O que faz embora a admiração numa pessoa? Todos os excessos. Diga comigo a palavra excessos. Então, quando você olha para uma pessoa, você tem... o primeiro sentimento que a gente geralmente desenvolve quando você conhece uma pessoa é a admiração. Você passa a ter uma admiração por aquela pessoa. E aí, de repente você se aproxima da pessoa, você começa a conviver com a pessoa e começa a aparecer os defeitos e os excessos, todos os excessos. E esses excessos, que são os descontroles, os desequilíbrios, todos os excessos, a falta de equilíbrio, compromete a admiração. Faz com que a pessoa não tenha mais admiração pela outra. Por quê? Porque os excessos nos desnudam. Mostra a falta de equilíbrio, de autocontrole, domínio próprio. Sabe aquela coisa, presta atenção numa frase que eu vou dizer para você agora. Sabe aquela frase que está muito na moda? Relacionamento tóxico. Sabe, sim ou não?
não tem relacionamento tóxico com pessoas saudáveis. Aonde tem relacionamento tóxico, tem pessoas que precisam ser tratadas. Gente saudável não precisa disso. Aonde está a toxina? Justamente aonde precisa ser tratado. Gente que precisa ser tratada. Aí é os excessos, os descontroles. Diga comigo, tudo me é permitido, mas nem tudo o quê? Mas nem tudo mas nem tudo convém. Diga comigo, tudo me é permitido. Lê o resto em voz alta, por favor. Tudo me é permitido. O que eu posso fazer? Tudo. Mas eu preciso discernir o que não me convém. O que eu posso fazer? Tudo me é permitido. Aí eu preciso ter o discernimento do que não me convém fazer. Que atitude não me convém ter. Que postura, que comportamento não me convém. O que eu não posso deixar que me domine. Isso não vai me dominar. Diga essa palavra, mas eu não deixarei que nada me domine. Quem não permite que determinadas coisas o domine, tem autocontrole, tem domínio, tem autogoverno. Então, o que eu posso? Tudo. O que o senhor pode fazer? Tudo, qualquer coisa. Mas eu tenho discernimento do que não me convém fazer, do que não me convém falar, do que não me convém, o que não convém sair da minha boca, o que não convém entrar nos meus olhos, o que não convém entrar nos meus ouvidos, o que não convém entrar na minha boca. Eu tenho discernimento. O senhor pode assistir qualquer coisa? Posso assistir. O que você pode, eu posso. O senhor pode falar o que o senhor quiser? Claro que eu posso, eu tenho boca. Eu é que tenho discernimento do que não me convém. Não vou falar, não vou contaminar, porque a Bíblia ensina que o que sai da boca do homem contamina o homem. Então eu não vou permitir. Isso é autogoverno. Isso é para quem quer governar. Nós temos o livre-arbítrio. Diga essa palavra comigo. Nós temos o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Escolha. Eu vou escolher. Eu preciso usar muito bem o meu livre-arbítrio. Eu preciso usar muito bem. Nós temos, todos os dias nós temos 24 horas. Nós temos 7 dias na semana, nós temos 12 meses. Você é quem escolhe como é que você vai usar as suas 24 horas, o que é que você vai fazer com as suas 24 horas, aonde você vai investir as suas 24 horas. Tem sempre uma coisa que eu falo para quem não tem tempo: 7 você dorme, 7 você trabalha, e as outras 7, o que você faz? Tem 7 sobrando aí. Não, bicho, eu estou trabalhando 12. Tá bom, está sobrando ainda. O que você está fazendo? Como é que você está administrando seu tempo? Não, eu não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para ir na igreja. Mas 7 você trabalha, 7, 8. 8 horas. Aí você diz assim, e eu estou já dando um bom descanso para você, 7 você descansa. Aí você fala assim, não, preciso de 12. Fala, levanta, meu filho, preguiçoso. Você já tem 7 para dormir. E o resto, o que você está fazendo? Está sobrando horas aí. Não, bispo, mas aí eu não faço só isso. Ué, mas está dentro das 7, das 8 horas de trabalho. Dá para você administrar muita coisa, não dá? Sim ou não? E depois às 7 de dormir? De 5 a 7 está sobrando aí. De 5 a 8 está sobrando. O que você está fazendo? Será que eu estou gerindo bem o meu tempo? São coisas para a gente refletir.
Todas as coisas me são lícitas. Lembre-se que palavras, atitudes, decisões, diga comigo, são sementes que germinam. Por mais que você ignore, nada vai mudar. A Bíblia diz que nós vamos colher o que nós plantarmos. Por isso que é tão importante o plantio. Eu sempre ensino para vocês que eu tenho uma argumentação maravilhosa com Deus. E ela funciona. Sempre. Sempre que chega alguma coisa que eu não esperava, eu falo para o senhor sabe que eu não tenho plantado para isso. Não plantei para essa colheita. Então, meu plantio é para outra colheita. E Deus sempre me responde. Porque Ele vai falar o quê? Ele vai falar como Ele falou para Ezequias. Ezequias, o Senhor falou, organiza a tua casa que você vai morrer. Aí ele vira para o lado e fala assim, Senhor, tu sabe que eu tenho sido fiel. Tenho guardado teus mandamentos. O Senhor falou assim, volta lá e diga para ele que ele não vai morrer mais. Não é poderoso? Sim ou não? Ué, apresenta suas firmes razões. Ele apresentou. Ele falou, tu sabe que eu tenho andado em integridade diante do Senhor. O Senhor sabe que eu tenho sido fiel. O Senhor manda o profeta, volta lá. O profeta não tinha nem saído no pátio. Estava lá. O Senhor falou, volta e diga para ele que ele não vai morrer mais. Quem está entendendo? Governe a si. Você vai dar condições a Deus de dar o governo. Nós temos a unção de reis e sacerdotes. O que nós falamos? Reis governam na terra. Sacerdotes trazem o céu para a terra. Essa é a unção para nós. E o que nós vemos na Bíblia é para nos ensinar. Davi errou, mas o preço foi alto. Uma vez alguém falou para mim assim, quando eu fui chamar a atenção, falou assim, mas Davi também pecou, Davi também errou. Eu falei, mas você tem estrutura para suportar o peso que ele suportou? Porque o preço foi alto. Então já está ali, porque eu não quero passar por aquilo. Já está o exemplo lá, Coríntios 10 fala sobre isso, tudo foi deixado como exemplo, para que a gente não cometa os mesmos erros. É um livro de exemplo, é um livro de repetições. Está lá, Coríntios 10, tudo nos foi deixado como exemplo, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. E aí, eu tenho inteligência, eu não quero cometer os mesmos erros. A primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, diga comigo, a primavera, época em que os reis saíram, ou saíam, melhor dizendo, para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Os reis na primavera estavam onde? Aonde? Não, vamos ler de novo, você não prestou atenção. Vai demorar o culto se você não prestar atenção, hein? A primavera é época em que os reis faziam o quê? Certo? Então Davi era rei. Aonde ele tinha que estar? Aonde ele deveria estar? Na guerra. Porque todas as vezes que ele estava na guerra, ele estava em vitórias. Ele estava conquistando, ampliando o seu reino, avançando. Mas ele não foi. Ele ficou. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram, diga comigo, é Betseba, filha de Eliã. Diga, mulher de Urias, o Utita. Ele sabia quem era? Sabia? Ele mandou saber, não mandou? Ele se informou, ele mandou, procurou informações. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Então estava no período fértil dela. Depois voltou para casa.
A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Assim, tudo foi deixado como exemplo, não foi? O cara sai lá do pasto, o cara cresce tanto, vira rei, conquista, aí depois que está no topo, para de fazer as coisas que sempre fez e o que o colocou naquela posição. Ele devia estar fazendo o que o colocou naquela posição. Ele devia estar fazendo, mantendo o mesmo espírito, mantendo o mesmo espírito, mantendo o mesmo temor, estando na guerra, fazendo o que o levou lá. Mas agora eu sou rei, estou grande, poderoso, estou numa posição estável, eu faço o que eu quero, confortável, tenho muito dinheiro, tenho reinos e reinos, então agora eu posso pegar a mulher que eu quiser, não importa de onde é, eu posso fazer. Aí ele vai ver essa mulher num dia que ele devia estar na guerra, manda tomar informações, tira informações acerca de quem era, ficou sabendo quem era, mas mesmo assim, cedeu a sua carne. Essa foi a maior tragédia da vida de Davi. Quero que depois você vai para o Salmo 51. Salmo 51 é a oração de Davi pedindo por socorro, por misericórdia, botando a boca no pó. Nós não temos paz quando nós fazemos o que Deus reprova. Nós não podemos abaixar nossa armadura espiritual, nossa espada, a palavra de Deus. O espírito de confiança e exaltação própria preparou o caminho para a queda de Davi. Quando uma pessoa ela se envolve com as coisas do mundo, ela desce como uma queda. O mundo representa essa queda. Sempre vai puxar a pessoa para baixo. Sempre vai arrastar. Davi ignorou o pecado, ignorou aquilo que tinha consciência. E isso trouxe um prejuízo gigantesco, uma desgraça gigantesca para a sua vida, para a sua família. Aquele que deveria, diga comigo, ser o terror dos malfeitores, com a atitude que cometeu, fortaleceu a mão dos inimigos. Ele era para ser o terror dos malfeitores, mas ele acabou fortalecendo. Então, qual que é o grande diferencial de Davi? Que é o Salmo 51. Errou, mas botou a boca no pó. Lembre-se de uma coisa, deixa eu ensinar uma coisa importante para você, olha para mim aqui, ó. Meu filho está ali, minha filha está aqui, ó. Eu sempre tive um combinado com eles. Sempre. E aprendi isso com a palavra. Papai ama demais. E por amar, o papai vai disciplinar. Por amar. Porque a Bíblia diz que quem não ama não disciplina. Correto? Tanto faz, larga para lá. Então, errou, já está perdoado. Mas todas as vezes que eu falei, não faça, perdoado já está, mas a disciplina virá. Perdão não tem nada a ver com impunidade. Por isso que nós não podemos errar. Não, é como um pai. Está perdoado já, meu filho. Papai, me perdoa. Está perdoado, acabou. Tem nada no coração do papai. Mas a disciplina, você vai sofrer. Sabe por quê? Para a palavra do papai não cair no descrédito. Deus diz o quê? Eu velo pela minha palavra para cumprir. O que Deus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Seja para a bênção, ou seja para a disciplina. Então nós precisamos ter conosco. Eu erro, eu já estou com perdão já. Se errou, não importa, você já vai ser perdoado. Não importa o erro que você cometeu. Mas e essa disciplina, bispo? Tem coisas que a própria situação já traz para nós.
a disciplina. Não tem jeito. Tem coisas que nós erramos que não tem. Deus nos perdoou, mas tem a colheita daquilo, tem aquilo que nós fizemos, que a lei da semeadura também ela não muda, né? Tudo que o homem semear, isso também o quê? Isso não muda. Isso não tem como mudar. Como é que a gente muda a história da nossa vida? É justamente mudando as sementes. Você muda a semente, você muda as colheitas. A gente começa a trocar a semente. Não, eu semeava essa semente, agora eu não semeio mais. Agora é um outro tipo de semente que eu semeio para a minha vida. Então, isso é poderoso. Quando a gente tem isso, essa lucidez, porque Deus perdoou Davi, perdoou. Ele continuou sendo rei? Continuou. Deus não o tirou do trono? Não. Deus continuou honrando ele, abençoando ele? Continuou. Só que consequências teve. E foi grandes. Ele tirou a vida de um, ele perdeu 4. 4 na casa dele. Ele se deitou com uma mulher, um filho estuprou a irmã. Olha que desgraça que ele abriu uma brecha gigantesca para o mal entrar na casa dele, na família dele. Então nós precisamos, hoje nós conhecemos o mundo espiritual. Nós discernimos o que acontece no mundo espiritual. Por isso que nós não podemos ignorar. Por isso que hoje nós temos pessoas como eu e você, nós temos condições de estar muito à frente da grande maioria. Porque nós conhecemos o que eles não conhecem. Nós temos informações que muitos não têm. Você pode estar muito à frente de muita gente. Nós erramos muito menos. Qual o grande problema das pessoas? Os erros que elas cometem. E o que nós aprendemos? A palavra nos ensina, nós minimizamos os nossos erros. Nós erramos muito menos, nós temos muito mais acertos do que erros. Quem está entendendo? E olha aqui para mim. Ah, bispo, o senhor falou aí, eu estou pesado, estou com medo, porque eu já fiz tanta coisa errada. Não, você não tem que ter medo. Errou, tenha consciência. A partir do momento que você não semeia mais uma semente errada, você começa a semear sementes novas, toda semente que você semear no campo fértil da sua vida, você vai colher. Se hoje você começa a semear sementes novas, eu não vou dizer que você vai colher amanhã, mas ela já está semeada. Então você vai regar essa semente, você vai cuidar dela, daqui a pouco você está colhendo. Fazendo colheitas maravilhosas. Muda o pensamento. Ó, aquela regrinha, diga comigo, crer certo, pensar certo, falar certo, agir certo. Qual é o resultado? Certo, acabou, não tem jeito, isso é uma lei. Olha que coisa simples. Se eu creio certo, eu acredito no que a grande maioria não acredita. Eu penso da maneira certa, porque a grande maioria está pensando de forma errada. Eu falo, palavras têm poder, eu falo, são sementes, e eu ajo da maneira certa, como é que eu vou colher o errado? Nós estávamos no mundo, nós plantamos coisas ruins, não colhemos coisas ruins? Sim ou não? E agora que nós estamos em Deus plantando coisas boas, não vamos colher coisas boas? Não existe a mínima possibilidade. Vamos colher uma vida poderosa, uma vida maravilhosa, mas é assim, ó, com essa consciência. Espera aí, ó, domingo, projeto espiritual e ministerial. O que eu quero para a minha vida? Ah, meu filho, eu quero uma unção poderosa. E é possível, hein? Hoje, agora há pouco, eu estava conversando com meu filho. Olha que coisa incrível. Moisés foi um homem extraordinário, não foi? Sim ou não? Sim ou não? Eu nem sei quem é Moisés, bispo. Moisés foi um homem extraordinário, não foi? Abriu o mar vermelho, as 10 pragas no Egito, tirou a água da rocha, levou o povo até a divisa da terra prometida. Aí, ele tinha um servo maravilhoso. Como chamava o servo dele? Como chamava o servo dele? Fiel. Servo fiel. Enquanto todo mundo era infiel, Josué é um servo fiel.
que Deus fez? Transferiu a unção, transferiu a liderança. Aí vem Josué, homem de guerra, não perdia uma batalha. Vem Josué faz o quê? Abre o rio Jordão. Moisés abriu o mar vermelho, Josué abriu o rio Jordão. No tempo de Moisés havia as colunas de nuvem. Josué na batalha ordenou que o sol e a lua parasse, que aquele dia não terminasse, enquanto ele não vencesse aquela batalha. Então ele disse: sol, para onde você está, lua, para onde você está. E o sol parou, a lua parou, ou seja, na verdade hoje a gente entende que a terra parou de girar, por conta da oração de um homem. A unção foi transferida. A unção, o poder foi transferido. Elias, uma unção poderosa. O que Eliseu pediu? Porção dobrada do Espírito. Então, isso é o que pode acontecer, queridos. Espera aí, o que eu quero? Eu quero uma unção dobrada, eu quero um poder maior, eu quero a autoridade do mundo espiritual, eu quero uma unção para governar, para trazer os céus para a terra. O que eu quero para a minha vida familiar? Em casa vai ser um pedacinho do céu. Meu casamento vai ser um modelo. Quem quer isso? Quem quer isso? Saúde. Eu vou ser um. Agora eu vou falar assim, eu quero saúde. Mas vem cá, eu sou inteligente, não sou? Preciso comer certo, não é? Comer, beber, preciso fazer minhas atividades. Preciso ou não? Ou o negócio vai acontecer assim, sem eu fazer nada? Senão acontece igual. Eu nunca vou me esquecer de uma senhora que falou assim, chegou para mim, falou assim: ai, bispo, ora por mim que eu não aguento mais. Falei: o que acontece com a senhora? Ai, eu tenho uma queimação assim, vem um bolo aqui na garganta assim, uma coisa ruim. Eu falei: que hora que acontece isso com a senhora? Geralmente à noite, um bolo, uma coisa, nossa, uma queimação que quase me mata. Eu falei: que hora que é a última refeição da senhora? Ela falou: 11 horas da noite. Falei: o que a senhora come? Sabe aquele cardápio de umas 1000 e lá vai cachimbada à noite? De gordura, de carboidrato, de gordura, coisa. Eu falei: corta isso que vai passar a queimação, vai passar a retaliação, vai passar todo o mal. Pode cortar isso que vai mudar. Você não é espiritual não, viu? Isso é só decisão mesmo. Porque o que acontece? Para pensar, eu tenho inteligência para pensar, não tem? Eu dei uma olhadinha no biotipo. Eu vi que ele estava avantajado. Eu falei: isso não é de graça. Você está comendo errado. Aí eu vou fazer oração, vou repreender um espírito de enfermidade. Aí a pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa. Vai falar assim: o bispo orou por mim, o que aconteceu? Nada. Aí a falta de unção é de quem? A falta de unção, de autoridade, é do bispo, né? Bispo orou, não aconteceu nada, não sei o quê. Não, mas eu tenho cabeça para pensar. Não é verdade? Tem coisas que a gente precisa. É como uma senhora uma vez falou assim: bispo, ora, porque todos os dias, sempre antes de vir para o culto, o pneu do carro fura. Falei: vamos orar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a senhora: como é que está o pneu desse carro? Está carequinha. Falei: mas aí é complicado, né? Tudo bem, mas são coisas que a gente não precisa dessa margem, né? Não é verdade? Aí eu não vou gastar minha oração para uma coisa. É igual Jesus. Jesus foi para ressuscitar Lázaro, não foi? Sim ou não? Lázaro estava morto de quantos dias? Aí ele chega, ele fala: onde ele está? Está ali, foi lá. Aí quando chegou lá, o que ele falou? Foi a primeira coisa que ele falou? O que ele falou? Tire porque o homem pode tirar a pedra. Ressuscitar o homem não pode, mas tirar a pedra o homem pode. Ele não poderia ter chegado e falado assim: pedra,
role. Sim ou não? Mas ele não fez. Ele falou, tira a pedra vocês. Ressuscitar eu posso, mas tirar a pedra vocês vão tirar. O que você está entendendo? Hã? Tira a tua pedra então. Tira a pedra. Tira a pedra, que é o obstáculo que você pode tirar, e o milagre ele vai fazer. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, Deus, Ele está trabalhando para nos levar para um nível mais alto. Mas nós não podemos fazer como muitas pessoas que chegam lá e acham que não precisa mais fazer as mesmas coisas que fizeram para chegar até o topo. Está entendendo isso ou não? Sim ou não? Quando você conquista algo, não é porque você conquistou que você não precisa mais fazer as coisas que você fez para chegar lá. É como essa história de Davi. Talvez Davi achou que ele não precisava mais ir para a guerra. Como muita gente, quando chega a um determinado nível, eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais participar dos cultos, eu não preciso mais fazer um propósito, eu não preciso. Esse é o grande erro. Se o nome de Deus não é glorificado no topo, não tem como a pessoa se manter lá. Nós precisamos entender isso. Quanto mais alto nós subimos, é para a glória do Senhor. Nós falamos recentemente que Deus não financia futilidades, inutilidades e vaidades pessoais. Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Muitos, ao chegarem ao lugar da promoção, começam a achar que são importantes demais. Eu não preciso mais fazer as mesmas coisas. E aí, é onde muitos acabam caindo, perdendo o espírito. Nós precisamos nos lembrar que tudo que sobe, desce. E quanto mais sobe, mais pode descer. Eu sempre falo uma coisa que às vezes as pessoas ignoram. Coloca uma coisa, olha aqui para mim. Quando você chegar aqui, ó. O que é esse lugar aqui? Hã? Então vamos chamar ele de o topo. Cheguei no topo. Agora eu preciso me manter nesse lugar alto. Eu preciso me manter aqui. Eu cheguei no topo. Porque agora só tem descida. Se eu não me manter aqui, lá é abismo. Para cá é retrocesso. Como é que eu fiz para chegar aqui? O preço é maior para se manter aqui. Você precisa de uma unção maior. Sabe por quê? Quanto mais a gente cresce, mais o diabo trabalha para nos derrubar. Mais pessoas querem ocupar o seu lugar. Você incomoda. Quando você não tem nada, você não conquistou nada, você não tem muito. Talvez não tenha tanta gente que vai te invejar. Invejar sua família, invejar seu casamento, invejar sua profissão, sua condição financeira. Mas quando você chega num nível, você atrai muito mais para você, para a tua vida. São olhares, sentimentos, palavras. E para muita gente, assim, cada um de nós sabemos o preço que nós pagamos para chegar onde estamos. Não é verdade? Você sempre vai encontrar um infeliz para dizer que para você é fácil. Mas, cresça como eu evoluí.
Você não sabe o quanto que eu era ignorante nisso. Quando uma pessoa falava assim, mas para você é fácil. Eu pensava assim, caramba, mas meu Deus, foi tanta batalha para chegar até aqui, tanta luta, tanto choro. Aí depois eu falei assim, mas eu sou muito pequeno ainda. Muito pequeno, muito medíocre. Aí eu mudei. Aí quando fala que as coisas é fácil para mim, eu falo, é isso aí. Para mim é tudo mais fácil. O que é difícil para os outros é fácil para mim. O que todo mundo tem dificuldade, eu não tenho dificuldade. Para mim é tudo mais fácil. Diga assim, para mim é tudo mais fácil. O que é difícil para os outros é fácil para mim. Isso é poderoso. Senão a gente fica respondendo tolices, incomodado. Não, olha, nós sabemos do preço que nós pagamos para chegar onde nós estamos, então agora nós vamos nos incomodar. Não, é isso mesmo. Se você quer falar que para mim é mais fácil, amém, eu tomo posse, é assim mesmo. É assim mesmo, para mim é mais fácil. E cada vez tomo posse dessas palavras. Para ele é fácil, para ele não sei o que é, para mim é mais fácil mesmo. E será cada dia mais. Né? E para você pode se tornar fácil também. Né? Aí começa a responder, mas para você também pode ser mais fácil. Principalmente quando a gente aprende a lutar na força do braço, do próprio braço. Quando a gente aprende a lutar na força do braço de Deus, aí fica mais fácil. Né? Muito mais fácil. Porque quem pode vencer a Deus? Quem pode? Então, se eu não luto na força do meu próprio braço, a força do meu próprio braço é limitada, mas a força do braço do meu Deus é ilimitada. Então, aí, quem vai poder me vencer? Toma posse disso. Coloca uma coisa dentro de você. Eu gosto muito, eu aprendi uma coisa, e eu repito isso continuamente. Eu aprendi quando a primeira vez que eu fiz uma pesquisa, eu gosto, amo isso, quando eu fiz a pesquisa sobre a palavra temor do Senhor. Quando eu fiz a pesquisa dos benefícios de uma pessoa que teme a Deus, eu fiquei encantado. Temor não é medo. Temor é amor, é reverência, é você reverenciar a Deus. Então, como você teme a Deus, você não deixa de fazer ou você faz coisas porque você tem medo do castigo ou da punição. Não, mas você faz por amor. Você faz por reverência. Você sabe quanto benefício você tem por temê-lo. Se você não fez essa pesquisa, faça. Você vai ficar encantado, você vai andar no temor do Senhor todos os dias. Você vai ver que a coisa mais prazerosa que tem é você temer a Deus. Para todas as áreas da vida, bispo? Todas. Todas. Mais do que você possa imaginar. Por isso que vale a pena temer ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Fale com Deus. E saia daqui hoje com uma decisão. Todas as coisas te são lícitas, mas você sabe que nem todas te convêm. E que você não vai se deixar dominar por absolutamente nada. Principalmente aquilo que pode entristecer a Deus. Não. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tome uma decisão hoje. Eu quero viver para a glória do Senhor. Tudo que eu fizer, eu quero fazer para glorificar a Deus. Eu quero que a minha vida glorifique a Deus. Eu quero que o meu estilo de vida glorifique a Deus. Que os meus testemunhos glorifiquem a Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e eu quero ser uma inspiração para muita gente. Eu quero que muitas pessoas olhem para mim
e veja Deus. Que veja Deus na minha vida. Que veja o Senhor Jesus na minha vida. Tome essa decisão. Tome essa decisão hoje. Contrário de santo é comum. Eu não quero ser comum, eu quero ser santo. Diga isso ao Espírito Santo: eu não quero ser comum. Eu não quero ser comum, eu quero ser santo. Santo é separado, santo é ungido, santo é consagrado, santo tem acesso. O acesso do santo é diferente. O acesso a Deus do santo é diferente. Diga: eu quero ser santo. Diga ao Espírito Santo: eu quero ser santo. Eu quero essa separação. Eu quero essa unção. Eu quero teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu quero uma vida gloriosa. Eu quero uma vida poderosa. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Esse desejo, essa fome, essa sede é sua. Quanto de sede você tem aí? Quanto de fome você tem aí? Quanto você tem sede de Deus? Diga isso a Ele. Quanto você tem fome de Deus? Diga isso a Ele. O quanto você quer o Espírito de Deus na tua vida? Diga isso a Ele. Diga: eu quero ser santo. Eu quero ser separado. Eu não quero ser comum. E eu não quero viver uma vida comum. O santo não vai viver uma vida comum. O santo vai viver o sobrenatural. Ah, que coisa incrível, hein? Sabe o que é o sobrenatural? É acima do natural. É muito acima do natural. Então diga isso: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser santo. Eu quero ser separado. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Eu quero a tua unção na minha vida. Eu preciso da tua presença. Eu preciso, Senhor. Eu não quero ser comum. Eu quero ser santo. Deseje isso. Diga: um abismo não vai ter acesso na minha vida, não. Um abismo não vai chamar outro abismo na minha vida, não. Na minha vida não vai ter abismos. Não, na minha vida não haverá abismos. Não haverá. Eu quero, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Eu quero o teu Espírito em mim. Eu quero autogoverno, eu quero autoliderança. Eu quero autodisciplina. Eu quero, meu Deus, fazer o que? Somente aquilo que glorifica o teu nome. A palavra diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo que eu fizer eu quero fazer para glorificar o Senhor. Tudo que eu fizer eu quero fazer para exaltar o teu nome. Tudo que eu fizer, Senhor, tudo que eu fizer, meu Pai, é para que o Senhor seja glorificado na minha vida. Diga isso a Ele. Diga: eu quero o Senhor. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Santifica-me. Coloca o teu Espírito em mim. Eu quero a minha mente, o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu quero crescer esse ano no Senhor. Eu quero crescer em unção. Eu quero crescer em comunhão. Eu quero crescer em poder. Eu quero, Senhor. Diga: eu quero. Eu não sou perfeito, Senhor, mas diga: eu tenho sede de Ti. Não, Senhor, eu estou cheio de falhas. Eu estou cheio de falhas. Eu preciso mudar muito. Mas uma coisa eu sei: eu preciso do Senhor na minha vida. Eu tenho sede do Senhor. Eu tenho fome do Senhor. Não estou pedindo para você esconder seus erros. Não, e Deus já sabe das nossas imperfeições. Ele já nos conhece.
Ele sabe das suas imperfeições. Ele só quer sinceridade. Ele só quer que você diga: Senhor, eu não sou perfeito, eu tenho essa falha, eu ainda cometo esses erros, mas eu quero, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero ser ungido do Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher segundo a tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Que coisa linda as pessoas olhar para você e dizer assim: sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Eu vejo Deus. Eu vejo que você é de Deus. Eu vejo que você é ungido. Sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Eu vejo um separado. Eu consigo ver Deus na tua vida. Tem essa sede. Não conheço o Senhor de forma rasa, superficial. Conheça a Deus profundamente, intimamente. Diga isso a Ele. Talvez até hoje eu te conheci, Senhor, de uma forma rasa, mas eu quero conhecê-lo profundamente. Eu quero conhecê-lo intimamente. Diga isso. Diga isso a Ele. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós temos sede, nós temos fome. Nós queremos a tua presença, o teu Espírito em nós. Nós queremos ser santos, Senhor. Eu quero ser santo, 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 Senhor. Invoque a Ele. Invoque a Ele. Invoque o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Isso. Adore a Ele. Adore a Ele. E diga: Senhor, eu te amo. Eu te adoro. Eu te glorifico. Bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Vem, Espírito Santo. Vem ao nosso encontro, Senhor. Muda mentes, muda corações. Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica o nosso povo, Senhor. Não, nós não queremos ser comuns. Ao contrário de santo é comum. Nós não queremos ser comuns, Senhor. Nós queremos ser santo. O Senhor disse: sede santo porque eu sou santo. 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 Aleluia. Aleluia.
Santo. Envolva a tua igreja. Envolva o teu povo, Senhor. Põe o teu Espírito em nós. Coloca o teu Espírito em nós. Coloca o teu Espírito em nós. Coloca, Senhor. Coloca o teu Espírito em nós. Receba a presença dele. Receba o Espírito dele. Receba o amor dele. Receba. E saia daqui hoje determinado. Esse ano eu vou crescer espiritualmente como nunca antes. Esse ano eu vou crescer em comunhão, em relacionamento, em intimidade, conhecimento. Esse ano a minha vida vai glorificar a Deus como nunca antes. Esse ano eu tenho como meta: eu não serei comum. Até porque você não quer uma vida comum. Você não quer uma vida comum. Uma vida comum qualquer ímpio tem. Nós queremos o sobrenatural. O sobrenatural é viver acima do natural. Estabeleça isso dentro de você. Para isso, seja santo. Porque o contrário de santo é comum. Espírito Santo, fale profundamente aos corações. Que nós possamos sair daqui. Que não seja mais um culto que ao passar pela porta já nos tornamos ouvintes esquecidos. Que nós possamos sair daqui determinados a crescer como nunca espiritualmente em 2023. A ser santos. A viver acima do natural. Viver o sobrenatural, de forma que glorifique o teu nome. Abençoe a todas as pessoas que estão aqui. Nós possamos sair daqui, Senhor, com esse espírito, com essa unção, com essa determinação. Eu entrego todos nas tuas mãos. Abençoe a cada um. Que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma. Eu oro por todos. Eu abençoo a todos. Eu entrego a cada um nas tuas mãos. E que o teu Espírito tome a vida de todos. É o que eu peço. E desde já eu te agradeço, Senhor. Diga a Ele: purifica-me, Senhor.